Eclesiastes capítulo 10, versículo 10 diz assim: se o machado está cego e sua lâmina não for afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Diga comigo: agir com sabedoria assegura o sucesso. Queridos, quando o rei Salomão escreveu esse capítulo e versículo, ele não deixou somente uma historinha, mas ele foi inspirado por Deus para deixar não algum princípio natural sobre, usando um exemplo de um machado. O lenhador precisa de um machado, que é a ferramenta do seu trabalho, para poder cortar a madeira e poder produzir o trabalho, enviando ele para externamente, se ele depende da mercadoria. Pois bem, o texto ele traz um fundamento, principalmente espiritual, paralelamente. Estabelecendo esse fundamento espiritual, Salomão, ele é incrível porque ele usa a sabedoria que Deus deu a ele para facilitar o entendimento das pessoas. Então ele pega um exemplo sobre alguém que tem um machado na mão, é uma ferramenta, e esse machado tem que estar sempre lapidado, para que o corte do machado seja eficaz, ele não perca tempo e use muita energia e use força, e o trabalho que ele está fazendo não seja efetivo. Então ele usa o paralelo, o machado, que é a sabedoria. A sabedoria, ela vai assegurar o sucesso. Todos nós desejamos, pelo menos um período da nossa vida, desejamos que as coisas possam ir melhor. Nós desejamos conquistar, muitas vezes, vitórias familiares, financeira, espiritual, sentimental, talvez em alguma área. Nós queremos ter êxito no que fazemos. Aliás, quem foi contratado e trabalha, a empresa espera que você dê o seu melhor. Então, para você se posicionar ali, vai precisar de sabedoria, discernimento, equilíbrio, para que você possa então ter sucesso no seu trabalho. Sim ou não? Existe uma bênção de Deus para quem trabalha. E a palavra diz que é exatamente agir com sabedoria. O difícil não é chegar, é manter-se lá. Para se manter no lugar de sucesso, tem que haver uma equipe. Vai ter que haver pessoas que você possa compartilhar o seu coração. Há quem diga que se você para de conhecer, então não tem mais o porquê você ser ensinado. Você só ensina porque você busca conhecer mais de Deus, mais das coisas da vida, para poder transmitir isso para as pessoas. Amém? O texto está dizendo uma coisa que é tremenda: a pessoa despreparada por estar com machado cego terá um esforço mais do que a pessoa sábia, cujas ferramentas estão em ordem. Se a minha vida está em ordem com Deus e com a realidade do equilíbrio, glória a Deus por isso. Há muitas das vezes, eu quero poder aqui abrir um ponto para que você não pense que você está passando e seja injusto o que você está passando. Mas existe um período que Deus vai nos tirar a segurança humana e vai nos colocar realmente naquilo que Ele nos chamou, para que possamos confiar totalmente somente nele. A palavra diz: entregue seu caminho ao Senhor, confiar nele e o mais Ele fará. Então não adianta só confiar, tem que se entregar. A entrega tem a ver com a fé. Eu confio, eu tenho fé que Deus vai fazer, mas a gente entrega realmente o controle de tudo na mão dele. E isso que é o Eclesiastes e Salomão está tentando nos ensinar. Todos nós desejamos alcançar esses lugares. Todos nós desejamos ter êxito, sucesso, as bênçãos, como a palavra diz, aquele que obedece às bênçãos o alcança. Mas o texto diz que quando eu e você estamos caminhando, não quer dizer que nós não vamos errar. O texto também está dizendo que não é porque nós chegamos que tudo vai se manter como está. Vai acontecer situações que nós vamos precisar de muita sabedoria para continuar no lugar que Deus nos colocou. Aleluia. Quando alguém deu um sonho, principalmente a José, o Deus deu sonho a José, mas Deus não falou dos processos que ele passaria para herdar aquele sonho. E isso requer experiência. O preparo de Deus vai amadurecer a sabedoria que Deus quer nos colocar pelos processos que Ele vai permitir nós passarmos. Tiago capítulo 1 versículo 5 diz que quem quiser sabedoria tem que pedir de Deus e Deus o dará. Aleluia. Então recebe em nome de Jesus.
que ele está tentando dizer para nós? Por exemplo, Provérbios 24:3 diz: com sabedoria se constrói uma casa, mas com inteligência se consolida uma casa. Então, para mim consolidar o que Deus me deu, eu vou precisar ter preparação, eu vou precisar dominar as áreas para que eu possa não comprometer o propósito divino. Amém? Ainda Eclesiastes 2:26, se você quiser acompanhar, diz assim: Deus concede sabedoria e entendimento e felicidade às pessoas que nele têm prazer. Se o meu prazer, a minha alegria está em Deus, Deus vai me conceder sabedoria e felicidade para aquilo que Ele está fazendo na minha vida. Obrigado, Fabiano. E que o Espírito de Deus nessa noite nos trouxe aqui para poder alinhar essa área da nossa vida. Olha o que diz o texto ainda na parte B de Eclesiastes 2: quanto ao pecador, Deus encarrega de ajuntar-se e armazenar as riquezas para entregá-lo para quem agrada. Por exemplo, tem muita pessoa que trabalha e não desfruta do que Deus deu. Quantas pessoas a gente conhece que o casamento foi destruído por falta de atenção, de compreensão? Quantas pessoas a gente conhece que o relacionamento de amizade foi destruído porque entrou aí talvez o espírito de falsidade, da desconfiança, do interesse? Quem está me ouvindo, gente? E ele diz que o pecador, aquele que não teme a Deus, ele ajunta para aquele que agrada a Deus obter aquilo que ele mesmo ajuntou. Ou seja, não adianta eu viver uma vida distante de Deus e conquistar. É quando eu estou com Ele que faz toda a diferença, e conquistar e ainda ter a sua presença para desfrutar. Então é conquistar com Deus e não sem Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Deus vai nos talhar, Deus vai permitir situações para que o nosso prazer venha estar somente nele, que a sua glória esteja somente nele, que a honra que Ele vai fazer seja a honra a Ele, porque é isso que Ele trouxe você para te trazer aqui. Você passou situações, passou dificuldades, talvez o seu dia, você acordou pensando um monte de coisa, mas Deus está dizendo que gastar tempo com eles a sós vai trazer sucesso e êxito no que Ele vai nos dar. Quem não gasta tempo com Deus não terá o melhor dele nesse tempo. A falta de muitas pessoas de não ter sucesso no que faz é porque ela não para ter tempo com Deus a sós. Então ela impede de construir então o ministério que Deus quer dar a ela com excelência. Ela então não tem um casamento produtivo, ela não tem então uma vida profissional. Parece que as coisas acontecem por um período, daqui a pouco parece que é passageiro. Sabe aquele trabalho temporário? Vai acabar na tua vida, Deus vai te dar o efetivo. Quem está me ouvindo, pega aí a profecia. Deus não quer mais nada temporário na nossa vida. Ele quer construir solidamente a nossa fé. Ele quer construir a vida espiritual. Não é um tempinho. Frequentar, você frequenta a balada. Frequentar, você frequenta as suas amizades. Mas a igreja é família para pertencer. É um lugar que Deus colocou você para poder ser alinhado com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Frequentar, você frequenta o samba, o seu futebolzinho que não vai dar em nada, mas a igreja é família, cara. Família, você tem que entender que tem problemas. Nós não estamos aqui para agradar ninguém, somente a Cristo, mas estamos aqui para amar as pessoas também. Agradar e amar. Você tem que saber a diferença das duas coisas. Diga comigo. Amar não está na palavra, está na atitude. Que Deus mude a gente hoje nessa área, cara. Que nós possamos olhar o investimento do tempo, como nós estamos dando. Será que o nosso tempo está aumentando de oração? Será que o meu tempo está aumentando na leitura da palavra? Será que eu venho para a igreja porque é um ciclo legal de se frequentar? Ou realmente eu quero o Deus da igreja? Porque muitas vezes parece ser legal, vamos para a igreja? Vamos, aí você vem. Mas o sentimento não deveria, vamos à igreja. Nós somos a igreja, que vamos ao templo se reunir com os outros irmãos para receber o direcionamento do nosso Pai. O entendimento deveria ser outro. As pessoas estão construindo a igreja de uma maneira errada. A igreja pode ser ajudar na ação social. Sabe o que padroniza desde o princípio a igreja? Não é o quanto a igreja ajuda na ação social, não é o quanto a igreja abraça as pessoas, é o quanto ela prega o evangelho verdadeiro e genuíno e viva isso. Nós precisamos mudar a nossa conduta. Os nossos relacionamentos estão muito virtuais, irmãos.
A nossa vida espiritual não pode ser virtual, ela tem que ser autêntica, porque é a única que vai nos salvar. Nós voltamos para a estaca zero por não ter sabedoria como lidar na nossa vida. Alguns estão crescendo, alguns estão amadurecendo, outros Deus vai levar em uma nova dimensão. Estou profetizando agora. Outros Deus vai trazer conquistas tremendas, outros Deus vai mudar a história. Mas tem muitos que vai precisar passar na navalha, no sofrimento, para poder estar próximo de Deus, porque Deus não quer mais que você esteja longe dele. Hoje minha esposa bateu o carro, tá lá, pode olhar. São conexões que a gente precisa entender, que não é um carro, que não é uma cadeira, isso não tem vida. O celular não tem vida própria, você alimenta ele. O que tem vida própria é o fôlego de vida, o Espírito de Deus que está sobre você. O que tem vida própria é quando Deus sopra, fala contigo e você tem direcionamento para caminhar 1, 2 milhas, até mesmo um tempo, e não se perder naquilo que Deus entregou para você. Às vezes você fala, presta atenção, quem de vocês estão preparados hoje para receber 980 milhões na sua conta agora? Cara, você não é fiel com 10 reais. Se Deus der 980 milhões para você, você vai fazer o quê? Por onde você começa? Abençoando minha família? Não, isso é muito bobo, muito pouco. Primeira coisa, você deve dobrar o seu joelho e falar: Deus, o que eu tenho que fazer com o recurso que o Senhor me deu? Ah, você não entendeu. Se eu estivesse no seu lugar, dava um chute nessa cadeira e dava um glória agora. Porque Deus vai te dar condição. Eu estou pregando aqui, talvez não seja 980 milhões, mas seja alguma condição que você não está tendo agora, que Deus vai mudar hoje na sua vida. Eu estou liberando palavras aqui porque eu acredito. Cara, eu liberei a palavra domingo, segunda Deus mudou minha história. O palio está vendido. Quer glorificar? Vem, glorifique. Aí você fala, isso é básico, pastor. Tudo bem, eu entendo. Meu coração não está preso nisso, mas o que eu quero dizer para os irmãos? Existe um período que Deus vai nos dar segurança nele, somente nele e mais ninguém, para que a gente tenha certeza que Ele está cuidando da gente. 2 Coríntios 2,17, escutem, olha o que ele diz: ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus, anunciamos Cristo com sinceridade da parte de Deus na sua presença. Olha o que Paulo escreve, gente. Muitos lugares talha a gente em fazer, parece que fazer é o que Jesus mais me ama. Você fazendo ou não, Deus não vai te amar mais porque você faz ou não faz, Ele já te amou e te ama. Você não entendeu? Não é o quanto você faz, é o quanto Ele tem de você, o quanto você para ouvi-lo, o quanto você tem, Ele tem a tua atenção para poder: filha, eu quero levantar você 3 da manhã porque eu vou dar um livramento para aquele moço, porque eu vou curar aquela moça, porque eu vou ganhar aquela rua, porque eu vou transformar aquela casa. E para isso tem que ter atalaia acordado para ouvir, igual Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deus vai parar você para você ouvir Ele. Tem muitas pessoas que vêm nesse lugar para receber uma palavrinha para mudar a sua vida, mas muitas pessoas vêm para esse lugar para ser transformada, porque ela não quer viver de gota em gota em gota. Ela sabe que tem uma chuva, ela sabe que tem um momento certo, e Deus vai trazer isso nas tuas mãos. Deus não quer que você faça nada sem estar com Ele. Paulo diz: nós não somos como falsificadores e mercenários da palavra, falamos de Deus na presença de Deus. Presta atenção, ele está dizendo: cara, eu estou falando, mas eu estava com ele alguns minutos atrás. Entendeu? Estou falando dele, mas porque eu estava com ele. Eu não falo com ele sem estar com ele. Por isso não tem efeito que a sua pregação faz, porque o seu exemplo de vida é péssimo. O meu exemplo às vezes de vida é péssimo. As pessoas não dão credibilidade para quem não leva a sério a vida com Deus. As pessoas precisam olhar em nós a fé madura que Deus quer construir. Presta atenção. Quando Davi, ele diz em 1 Crônicas capítulo 17, você lê, ele diz: eu durmo em madeira de cedro. Cama de Davi era linda. Ele diz: eu habito em madeira de cedro, mas a arca do Senhor, desde o dia que eu trouxe ela para Jerusalém, está numa tenda. O meu desejo é construir uma casa para Deus. Ele fala com Natã, o profeta. Pode ler.
Natan fala assim: meu Senhor, assim como deseja o seu coração, faça. A palavra diz que Deus aparece na noite para o profeta. Ei, profeta, você também erra às vezes. E se você receber uma profecia na carne, perdoa o profeta. Ele não deixou de ser profeta porque errou a profecia. Pega essa. Serve para os dois lados. É uma espada de dois gumes essa agora. O profeta errou. Conceito do seu coração. Deus fala assim: Natanzão, volta lá e fala para Davi que ele não vai construir nada. Natan, fala para Davi que ele não vai construir. Imagine Natan, sorriso amarelo: Senhor, fala, Natan, você está meio perturbado, não consegui dormir à noite. Alguém apareceu para mim. O que apareceu para você? Deus. Ele diz que não é você. Mas se você ler Salmos, cara, por exemplo, tem um Salmo de Davi, se eu não me engano, 68, eu não lembro, tá? Mas eu acredito que possa ser. Ele diz: não descansarei as minhas pálpebras até construir uma moradia para Deus. Ele tinha um desejo, ele tinha um anseio de ver a arca de Deus num lugar onde as pessoas pudessem ir para cultuar. Então ele diz o seguinte: Natan fala assim: mas Deus disse uma coisa, Ele não falou que você não vai construir, mas os seus filhos, porque Ele te tirou de trás das malhadas, Ele talhou você em batalhas, você venceu leão, você venceu lobos, você venceu urso. Mas digo para ti que haverá honra sobre teu trono, não faltará alguém que governe, e dos seus filhos construiu. Quem é? Salomão. Quando Salomão, se você ler 2 Crônicas capítulo 1, ele oferta 1000 bois, 1000 holocaustos. Para cada animal tinha que haver um altar. E quando ele constrói, você percebe que Deus veio no altar dele. 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 Vou falar até 1h. Deus veio no altar dele. Quando ele construiu um altar, Deus veio no altar dele. Vou falar até 1h para você adorar. Deus veio no altar dele quando ele construiu. Quando ele construiu o altar, Deus veio no altar dele. Quem está me ouvindo? Então construa um altar hoje em nome de Jesus para você, para Deus vir no teu altar, irmão. Quando Deus veio no altar dele, ele diz assim: olha, meu servo, pede o que queres. Imagine Deus falar isso para nós. A gente vai assassinar todo mundo. Tem muito inimigo, mata meus inimigos, tá ruim. Extermina a crise. Finanças, dá riqueza para mim. Mas sabe o que ele pede, Luciana? Sabedoria para governar. Presta atenção. Sabedoria para governar. Então ele tinha um governo, diga comigo, ele tinha um governo. Ele já tinha algo. Ele só pedia sabedoria para administrar o que já tinha. Como é que você quer receber uma coisa nova e não administra o que já tem? É loucura, Deus não vai nos dar. Então a falta de sabedoria é essa, de não administrar o pouco para Deus nos colocar no muito. Eu falo isso na vida espiritual também, não só nas finanças. Se a gente não administrar 1 hora, meia hora com Deus, como é que Deus vai dar um ministério grande? Como é que Deus vai nos usar para as pessoas que estão doentes? Como é que Deus vai nos usar para ressuscitar mortos? Para curar enfermos reais? Não só dor de cabeça. Eu oro por dor de cabeça, glória a Deus, elas são curadas. Mas você percebe que chega um período da nossa vida, tem uma estagnação, um cansaço. Todos nós temos. Todos nós passamos por período de dificuldade espiritual. Peraí, mas alguns por causa da sabedoria se mantêm. Porque ele sabe que o machado precisa ser afiado. Ele precisa parar para afiar a ferramenta. Quem está entendendo? Deus vai fazer você parar para afiar a tua ferramenta. É Ele que está fazendo. Você está dizendo assim: eu estou fora do ministério? Não, Ele está dizendo: eu estou afiando a tua ferramenta para o trabalho ser melhor, para as coisas ser melhor, para a tua fé produzir mais nesse tempo. A gente quer fazer, mas vai cansar se só fazer. E para nós nos mantermos com refrigério fazendo, temos que estar com a presença. A presença alinha aquilo que Deus tem para a nossa vida, cara. Nós não podemos mais tomar decisões sem consultar a Deus. Assim como a sabedoria se afia o corte do machado para se rachar a lenha, torna-se o trabalho mais eficaz. Também recursos espirituais me torna também andar com Deus mais frutífero. O meu andar com Deus se torna frutífero porque eu parei para ouvi-lo. Tirar um período para orar é exatamente isso. Vai me preparar mais para as batalhas. Quem está me ouvindo? Vai me dar mais base cristã. Eu não vou passar mais um ventinho e esmorecer. Eu não vou mais ficar com medo porque estão falando mal de você. Você vai permanecer, porque quando tem raiz, está na rocha, pode abater os ventos, pode transbordar os rios, mas a sua casa está na rocha.
Nós precisamos da sabedoria do céu. Quem crê, diga amém. E sabedoria é parar e falar: estou cansado, Deus, me renova. Saí domingo aqui triste, mal, zoado. O pastor Fernando foi o primeiro a me chamar. O que você tem, pastor? Eu falei: não sei maquiar, não sou político. Estou triste há 1 ano e meio. Já faz 1 ano e meio. Mal. E estou aqui pregando avivamento para você. Só Deus, irmão. Por que você está mal? Aí você tem que orar para Deus te revelar, porque eu não vou falar. Então a ideia, hoje não, graças a Deus estou bem, irmão. Até domingo, quando o profeta liberou uma palavra, falou assim: Deus vai mudar o seu cativeiro. Eu falei: eu creio. E Deus mudou na segunda-feira. Você acredita em profecia? Você vai dormir com a conta zerada, vai acontecer alguma coisa aí. Você pode ter dormido triste, mas vai acordar feliz. Deus vai te dar uma palavra quando você dorme. Deus vai ministrar você, vai falar: eu sou contigo. Eu permiti para que você pudesse parar, para melhorar o desempenho da ferramenta que eu vou te entregar hoje. 2 Reis, capítulo 4, 38. Acompanhe esse texto comigo. Eliseu é o profeta sucessor no lugar de Elias. Elias era terrível, conhecido em Israel. Assumir o lugar de posição profético no lugar desse homem não era algo fácil. Mas Eliseu assumiu, recebendo a porção dobrada já no capítulo 2 de 2 Reis. Quando olhamos no capítulo 4, no verso 38, ele tem uma escola em Gilgal. Havia escola em Belém, Jericó, Jordão, Gilgal. E quando nós olhamos a escola, olha esse texto comigo. Voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela. Então havia crise, havia fome, gente. Havia falta, diga comigo, havia falta. É na crise que Deus levanta profetas. Aos filhos dos profetas estavam sentados em sua presença, e disse ao seu servo: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Levanta a mão e pega a primeira profecia aí. Nesse período de crise e dificuldade, Deus vai fazer você colocar a panela no fogo, fazer culto de ação de graça. Deus vai falar: vai chamar mais pessoas para comer na tua casa no tempo de crise, para mostrar que eu sou Deus no meio da crise, no meio da fortaleza, no meio da escassez, no meio da abundância, no meio da fartura, no meio da falta, porque tudo você pode naquele que te fortalece. No tempo da fome o cara fala: põe uma panela. No meio da dificuldade ele fala: prepara a comida. É sabedoria, cara. A sabedoria é essa que eu quero falar, que Deus quer nos dar. Aleluia. E diz a palavra: então um deles saiu ao campo a apanhar ervas, achou uma barra brava, uma erva venenosa, pronto, e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas. Opa, vamos para cá. E a palavra diz: quando voltou e cortou pedaços, colocou no caldeirão ensopado, embora ninguém soubesse o que era. Presta atenção aqui. Ele envia os filhos dos profetas para sair. Eles pegam então, alguns pegam das ervas corretas para colocar dentro da panela para fazer o caldo, que era a única coisa que dava para fazer. Estava a crise mesmo. E aí a palavra diz que um dos pega uma erva que eles não conheciam. Olha aí o despreparo. Quantas das vezes nós vamos por impulso fazer coisas que Deus não pediu para nós fazermos? Aí batemos a cara, somos magoados, somos feridos, e aí nós vamos para a igreja cheio de ferida, porque a gente não pensou antes de semear. Saímos do campo, desculpa, para colher. Ou seja, tudo que eu planto eu vou colher. Você precisa sair na direção correta do que o profeta te instruiu. Por isso que é bom você ser discipulado. Por isso que é bom você estar perto dos seus líderes, dos seus pastores, das pessoas, para que você possa sair ao campo com a ferramenta correta para buscar vida e não trazer morte para a panela. A palavra diz aqui, presta atenção: o ensopado foi a serviço aos homens, mas logo que provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirva a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Você olha só o final do TG assim: farinha. Para ter farinha tem que ter semente. A semente é lançada. Aí você lança, primeiro aduba a terra. Adubou a terra, lança a semente, rega a semente, e Deus vai dar o crescimento. Cresceu o trigo, o que faz? Colhe o trigo, separa o joio, separa as ervas daninhas que vem junto com o trigo, porque o trigo é bom, é farinha.
Mas antes de tornar farinha, ele tem um processo de 10 a 14 horas que você põe ao sol e a casca dele se abrocha. A casca dele quebra e fica somente o trigo. Deus vai tirar toda a casca de nós, vai pôr no sol da justiça. Quem está me ouvindo? Deus vai pôr... Deus vai nos colocar e vai tirar tudo aquilo que o Pai Celestial não plantou em nós. As ervas daninhas vai arrancar de nós. Deus vai arrancar o joio da nossa vida. Vai ficar somente a essência. Ele está arrancando a casca do pecado que nos envolve. Quem está ouvindo? E Ele vai dizer agora, pega o trigo que está dentro dessa casca, tira ele, põe no campo aberto, pisa no trigo. Aleluia, pisou no trigo. Agora leva na moenda. Começa a moer o trigo para que a boa farinha saia do trigo. Olha o processo. Olha o processo da nossa vida. A gente quer viver logo a farinha do bolo, o pão. Mas para chegar ao pão, alguém teve que fazer esses processos, gente. Nunca olha o sucesso sem passar pelos processos. Nunca olha para cá. Muitos de vocês são frustrados porque mede a bênção na vida do outro, dizendo assim: Deus não faz na minha, só faz na do outro. O tempo dele não é igual ao seu. Misael, Azarias, Ananias foi para a fornalha, Daniel foi para a cova dos leões, em tempos diferentes. Cada um tem sua prova, mas todos nós vamos passar. Ah não, você está ouvindo aí que Deus está falando? O problema não é passar, é o quanto se aprendeu na prova, o quanto eu extraí, o quanto essa prova me ensinou e está me ensinando. Karina está de prova, eu chorei ali meia hora com ela, minha filha, cara. Você tem noção que você ficar 6 meses sem visitar alguém por batalhas espirituais? Não estou espiritualizando, não, agora eu vou espiritualizar porque foi. Todas as vezes que eu ia para a casa da Karina, bati o carro. Hoje, o primeiro dia que eu vejo ela, depois de 6 meses, a Camila bateu o carro de manhã. Você bateu o carro, deixa uma encostadinha. Vai lá ver a frente. Eu falei, que encostadinha grande é essa, hein? Graças a Deus que está vendido. Em nome de Jesus, nós vamos arrumar e vamos vender. Existem coisas que faz você paralisar para não vir à igreja, cara. Não é só frieza espiritual. Frieza espiritual é fácil de vencer. É você falar, alguém intercede, ser renovado na hora. O problema não está só ser renovado. O problema é dar continuidade. É ser constante. Enquanto nós ficarmos presos no nosso erro, no nosso pecado, achando pelo onde não tem, e não vivendo o processo para ter sabedoria madura, nós nunca vamos viver o que Deus tem. Vamos ficar a vida inteira vendo o outro colher e eu não. Olha, hein? Que bênção, hein? Mas aqui tipo, caramba, só ele colhe? Só ela colhe? Por que ela é melhor a Deus? Olha a minha prova. Por que Deus muda a história de todo mundo menos a minha? Deus está falando aqui. Não, vou te falar quem falou isso. Esse cara aqui falou isso. Aí você não fala. E Deus está mudando. Por quê? Porque quando ele diz assim, ó, entra em juízo comigo e grita, restitui. Pega aí. Quando ele fala, Isaías, entra em juízo comigo, ele está dizendo, você pode. Porque agora você está pronta. Agora você está pronto. Deixa de ser menino e amadureça logo na fé. Para de brincar com Jesus, porque Jesus não vai brincar com você na salvação. Ou você é crente ou você não é. Ou você tem que passar e continuar firme na fé para mostrar, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé, estou pronto para receber a coroa.